Bueno, informo a todos que se está grabando la sesión. De todas maneras, los asistentes lo que van a poder hacer es, sobre todo, escribir a través del chat para las cuestiones y preguntas. A ver, empezamos un poco con la sesión de este webinar. Bueno, este webinar es un webinar sobre administración del territorio titulado Desde la adquisición hasta la descripción, Fit for Purpose y Land Administration Domain Model. Bueno, este webinar se engloba en algunos ya que se han hecho en la asignatura de Catastro, el máster de Geomática y Geoinformación en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Vale? Y en este caso, relacionados con la administración del territorio, se ha optado por buscar a los expertos, sobre todo en temas de Fit for Purpose y Land Administration Domain Model. Bueno, en este caso me gustaría presentar a los ponentes que están aquí presentes. En este caso, el ponente, sobre todo, es André da Silva Mano y también está de fondo Christian Lemen. En este caso, Christian Lemen realmente es el experto en temas del EADM, lo que pasa es que hemos querido hacer el webinar en español. Por eso que André da Silva, que trabaja en conjunto con el Christian Lemen, en este caso es portugués, habla la comunidad en portiñol, pero realmente se entiende muy bien. Bueno, en este caso os presento a los dos ponentes. El profesor Andrés da Silva Mano es profesor de Geoinformática en la Facultad de Ciencias de la Geoinformación y Observación de la Tierra, la conocida como ITC en la Universidad de Sneche, en los Países Bajos. Tiene amplia experiencia en el diseño e implementación de cursos presenciales y en línea sobre sistemas de información geográfica y análisis espacial, utilizando herramientas abiertas. Ha realizado talleres en India, Etiopía, España, Portugal, Isla de Santa Elena, Perú y para la Comisión de Agrimensura y Tierras de Guyana. Es un entusiasta del software SIG de código abierto. Y en este caso es básicamente el que hará la ponencia en español. También le acompaña incluso Christian Lemen, no sé si él o quiere abrir luego la cámara. En este caso, realmente el especialista, incluso el que empezó todo el tema del EADM es Christian Lemen, lo que pasa que en este caso, hola Chris, hi. En este caso, Christian habla solo en inglés, por eso que él va a estar, básicamente, si luego hay algunas cuestiones en inglés finales. Y en este caso decir que es profesor titular de modelado de información terrestre en la Facultad de Ciencias de la Información y Observación de la Tierra, la ITC, de la Universidad de Twente, en Sneche, en los Países Bajos. Y su otro trabajo principal es como asesor geodésico en lo que conocemos como el Cadastre Internacional en los Países Bajos, la rama internacional de la ciencia de cartografía, registro de la propiedad y catastro. Y en este caso está trabajando también como profesor de cátedra en la ITC. ¿Bien? A ver, el webinar, lo que va a discurrir en este caso, ahora André compartirá pantalla, nos explicará sobre todo el tema del Fit for Purpose y el EADM, y luego si tiene algún comentario un poco en inglés, lo dirá al final. Básicamente el webinar, incluso en sí, lo que es la presentación, serán unos 45 minutos, y luego la idea es que haya preguntas, ¿vale? Las preguntas las podéis hacer todas a través del chat. En algunas opciones, si la pregunta es más larga o hay que desarrollar, o podéis levantar también la mano y yo os puedo permitir abrir la sesión. A ver, toda la sesión se está grabando y se hará a través de, bueno, luego lo colgaré a través de una cuenta en YouTube o incluso en el blog donde estaba el cartel del evento. ¿Vale? Todo se colgará ahí. Si hay luego alguna cuestión posterior que queráis hacer, pues los ponentes compartirán luego el email. Yo creo que básicamente es lo que quería decir. Y bueno, dejo de compartir pantalla y en este caso, André, cuando quieras, pues comenzar. Ok, muchas gracias, Carmen, por la simpática introducción. Y como Carmen ha dicho, esto es en portuñol, no será en español, pero espero que me entiendan y que no sea muy difícil y muy complicado, pero si en algún momento se torne muy esquisito, si ustedes no comprenden, pueden utilizar la caja de texto, la chat, para pedir una clarificación y yo tentaré también con la ayuda de Carmen y de Joaquín de reformular lo que no sea claro. Voy entonces a partilhar mi ecrã. Okay.
Portanto, pueden ver mi computador. Sí, Espero. perfecto. Ok. Solo aquí. Ok, muy bien. Entonces, esta presentación la intitulé desde la adquisición hasta la descripción, y tengo esperanza que al final sea claro por qué que ha propuesto este título. Por tanto, la tenencia la tenencia de la Tierra, solo un momento tirar esto de aquí, que es un poco extraño, así, un poco más discreto. Disculpa, Carmen, no es nada personal, pero así es un poco mejor. La tenencia de la Tierra es una cuestión de gran relevancia social, como ustedes probablemente saben. Si están aquí en este webinar es porque este es un asunto que vos interesa y que vos preocupa. Por tanto, pienso que nada de nuevo aquí. Por tanto, lo que pasa es que los sistemas tradicionales, los sistemas convencionales, como quieran llamarlos, de administración de tierras, se baseiam en el concepto de la parcela, y más importante que eso es que no reconozcan todas las formas de derechos a la tierra, porque hay muchas formas de derechos, y no reconocen todas las formas de tenencia de la tierra, porque la tenencia de la tierra es algo muy más complexo do que simplesmente la propiedad. Es algo que va além disso. Portanto, alrededor del mundo, en muchos países, esto es lo que se puede observar. Son montones de papeles, de archivos, que é claro que isto é uma coisa problemática, não só problemática do ponto de vista do manuseamento, de gerir, de extrair informação relevante, mas também, em muitos casos, se há incêndio, uma inundação, algo assim, estes registros se podem perder para sempre. E esta é uma situação que é muito comum. Esto no es una cosa que sea así tan común, principalmente fuera de Europa, o en contextos, en países a donde la computarización, la digitalización no está tan desarrollada. Por tanto, las relaciones de las personas a la tierra son muy complexas, y no se trata apenas de la propiedad. Portanto, todas estas imagens que estão aqui podem ter por detrás algum tipo de relação com a Terra, que é algo que não está necessariamente acomodado em los sistemas convencionais de administração de terras. E isso significa que não há reconhecimento oficial de estas relações, e isso, é claro, é problemático, porque há muitas formas de relações, podem ser formais, informais, de costumbres indígenas, de ocupação e por aí fora. Não vos vou aburrir a ler toda esta lista. Por hora é suficiente ter claro que estas relações podem tomar muitas formas, e que os sistemas convencionais de administração de terras nem sempre conseguem acomodar o registro destas relações. Lo mesmo se passa por las disputas. Portanto, em sistema tradicional, uma disputa é algo que é muito difícil de documentar, é muito difícil de registrar. E depois, é claro, há o grande dinossauro, o grande elefante, que é os dados. Portanto, que todos estes papéis, cada uma destes documentos tem montão de informação que não está sistematizada, não é pesquisável de forma eficaz. Portanto, a necessidade de digitalizar também é uma coisa
importante. Otra característica de los sistemas tradicionales es que la monumentación, los monumentos, yo no sé si se dice así en español, por tanto, poner una marca física que serve de delimitación, un marco, una piedra, algo así, en los sistemas tradicionales es algo que solo puede ser hecho por una agencia oficial, una agencia gubernamental. Pero ¿será que eso es necesario? ¿Será que es así tan complicado poner un marco? Por tanto, lo que pasa es que los sistemas, para compilar todo lo que ha dicho hasta ahora, lo principal es que en los sistemas tradicionales no son muy inclusivos. Hay muchas situaciones, hay muchos grupos de personas que simplesmente están excluídos de un sistema tradicional de administración de tierras. Las razones para eso no son lo tópico de este webinar y es claro que son muy complexas y están muy, como se dice, muy conectadas a los procesos históricos de un determinado país, de una determinada cultura, pero eso ahora no nos importa. Lo que nos importa es tener presente que los sistemas tradicionales tenden a ser exclusivos. Todo isso se traduz em uma estatística que é um pouco impressionante, em minha opinião, pelo menos a mim, eu me quedei muito impressionado quando me dei conta que 70% das tendências do mundo não estão documentadas de forma alguma. E é claro que os sistemas tradicionais também têm por trás contextos institucionais que podem ser complexos, nem sempre são muito transparentes, são muito permeáveis à corrupção ou a ligações menos transparentes. Pero é claro, a tendência, porque a administração de terras não é uma coisa que está desconectada do resto do mundo, e o resto do mundo está caminhando, aparentemente, para uma direção de automatização e de descentralização, onde que os estados, os governos centrais tendem a ter uma influência menor do que costumbravam ter em el passado não muito distante. Portanto, estes sistemas tradicionais podem ser muito complexos, com uns diagramas que são absolutamente que desencorajam as pessoas de os entender. São lentos porque é fácil de imaginar que se ustedes querem fazer uma transação, o sistema de administração de terras é o que estão vendo agora. Quando é que vossa transação estará completa? Portanto, isso também invita a todo o tipo de propinas informales, não sei como dizer em espanhol, portanto, há toda uma série de problemas que vêm com isso. Portanto, tudo depende se vossa transição está ao topo ou ao fundo deste montão de papeles, e o que se pode fazer para trazer vossa transação para o topo para o topo da lista. Bom, estes são os sistemas tradicionais que não são inclusivos, como eu vos ha dicho, são muito ineficientes, são caros também, porque exigem, como são muito formais, também implica que os custos associados tendem a ser muito grandes. Muitas vezes o que passa também é que este processo, além de ser complexo, também é um processo que se está, como dizer, se distribui
por muchas organizaciones dentro de un país. Há 3, 4, 5, 6 actores institucionales que están envolvidos en este proceso. Portanto, isso também é uma coisa que não contribui para a utilidade social destes sistemas, e é claro que quando há tanta complexidade burocrática, institucional e de processos em um sistema de gerência de terras, esse sistema tende a ser muito permeável a todo tipo de ingerências de los mais fortes e de las élites. Portanto, todas estas considerações é o que está por detrás de la necessidade de proponer uma forma nova, um cambio metodológico para, de certa forma, acudir a estes problemas. Carmen, uma nota. Eu, em este momento, não consigo ver a caixa de texto ou algo, portanto, se há algo que necessite minha atenção, tens que dizer via áudio, ok? Porque eu não estou vendo o que passa na caixa de texto, se é que se está passando algo. Sí, en chat. Sí. No, por eso, de todas maneras, si tenéis que preguntar alguna cosa, incluso aunque sea, o las preguntas las hacemos al final, bueno, sí, por ahora sí. no han escrito. Por eso que si tenéis algunas si consultas, las vais escribiendo, y si hay algo urgente que quiera interrumpir, lo interrumpo. Yo me fijo en el chat. Ok, vale, Perfecto. gracias. Portanto, este sistema, esta necessidade de tentar de alguma forma ultrapassar os problemas e as ineficiências que eu vos he descrito em los slides anteriores, é o que está por detrás de la propuesta de Fit for Purpose Land Administration, que penso que se poderia traduzir como ajustada ao propósito, algo assim. Então, o que é isto de Fit for Purpose Land Administration? Portanto, eu vou tentar explicar lo melhor que pueda do que se trata isto. Portanto, o objetivo de Fit for Purpose Land Administration é desarrollar um sistema nacional de administração de terras que seja capaz de providenciar a segurança de tenência para todos. E todos inclui todos os tipos de direitos e todos os tipos de pessoas, pero em colaboração com as comunidades locais e com o conhecimento local. Portanto, não é um sistema que depende única e exclusivamente de uma ou mais autoridades centrais, é um sistema que pressupõe a participação das gentes em el processo de administração das terras. E isto é muito crítico para o objetivo número 1 desde os objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas, o objetivo número 1, que é não eliminar a pobreza. Portanto, porque a tierra é mecanismo, a tenência de tierra é mecanismo fundamental para não só para combater a pobreza, pero para proteger as pessoas da pobreza. Portanto, quando uma pessoa tem a capacidade de declarar sua tenência sobre a terra, não se trata apenas da terra, também se trata de que com essa terra, significa que a pessoa, por exemplo, poderá aceder a crédito. Significa que essa pessoa poderá, por exemplo, assumir outro tipo de compromissos econômicos. Significa também autoestima social e psicológica. Portanto, a pobreza não é uma coisa apenas material, também se mede em relação às oportunidades que se apresentam a uma pessoa. Portanto, a tenência de terra é uma parte fundamental de esse objetivo. Portanto, me perdone que os slides estão em espanhol, porque não me atrevi a tentar traduzi-los, porque por razões óbvias, meu espanhol é o que é, portanto, eu não quis fazer isso, mas vou tentar traduzindo o melhor que pueda. Portanto,
Fit for Purpose Administration, lo principio basilar es hacer lo mínimo posible, tanto quanto necessário. Portanto, não interessa hacer coisas que não servem o propósito imediato. E o propósito imediato é documentar tendências. Portanto, e isso tem que ser hecho de forma rápida, de forma barata e de forma eficiente. Então, quais são as características fundamentais? A primeira é o foco em el propósito. Portanto, foco en el propósito significa que nos focamos en lo que y no tanto en lo cómo. Y esa es una diferencia fundamental en relación a los sistemas tradicionales de administración de tierras, donde hay una gran énfasis, una gran atención, un gran cuidado, una gran preocupación sobre lo cómo lo hacerle. Todo o processo de hacerlo é uma coisa que consome demasiado tempo e isso normalmente se traduz em uma grande preocupação, por exemplo, por acurácias, por precisões espaciais que em muitos casos não são relevantes para documentar, para atestar uma determinada tendência e a relação dessa tendência com as pessoas. Portanto, foco en el propósito, lo más importante es lo que, qué tendencias, qué relaciones, y no tanto cómo hacer los registros de esas tendencias. La segunda característica es la flexibilidad. Esa flexibilidad, la faceta más conocida, más obvia de esa flexibilidad es flexibilidad en cuestiones de precisión y de acuracia espacial. Portanto, en muchos contextos, no importa si las coordenadas son registradas con una precisión de 1 milímetro o de una precisión de 50 centímetros o de 1 metro. No importa. Lo más importante es generar los títulos de propiedad. E essa flexibilidade se manifesta em esta tolerância, se me permitem a expressão, esta tolerância para com a precisão espacial, mas também se manifesta de outro modo, se manifesta em modo de que é sempre possível melhorar em el futuro. Portanto, se em futuro há uma necessidade, por exemplo, de aumentar a acurácia espacial, por exemplo, porque a valorização da Terra ha subido e então as partes querem ter uma precisão, uma medida mais precisa. Isso se pode fazer em futuro. Pero agora, lo más importante es documentar las relaciones entre las tierras y las gentes, y eso es más importante do que tener un gran enfoque, una gran preocupación con precisiones. Y a otra que es lo mejoramiento incremental, que es lo que ha dicho. Por tanto, lo que importa es lo primero registro, pero ese primer registro puede ser mejorado al pasar del tiempo para servir los nuevos propósitos, porque lo que pasa es que lo foco es al propósito. Por tanto, su foco es al propósito. Lo propósito no es siempre lo mismo. O propósito pode ser diferente 5, 10, 15 anos em el futuro. Portanto, se em 2030, por exemplo, os propósitos, as necessidades cambiam, é possível fazer melhoramentos incrementais para que a documentação das relações das gentes e da terra siga os novos propósitos, os novos requerimentos. Portanto, em Fit for Purpose Administration, portanto, adentro destes princípios, estes são os 3 princípios basilares. E depois, como se desenvolve uma aquisição
baseada em fit for purpose, land administration. Portanto, há três pilares fundamentais. Há um quadro espacial, que é o que lida com os status espaciais, com as geometrias, com os levantamentos e tudo isso. Há um quadro legal, que é o quadro que liga com questões jurídicas, e há um quadro institucional, que é o quadro que lida com como é que estas coisas se implementam e têm impacto institucional. Portanto, agora eu vou descrever brevemente o que compreende cada destes quadros. Então, pensando por lo quadro espacial. O quadro espacial se concentra as questões de como adquirir a informação. Portanto, se nós estamos documentando as relações da Terra a las pessoas, a las gentes, se queda óbvio que é necessário ter a informação espacial, os mapas, onde estão os objetos em el mundo, onde estão os objetos, as terras, ou as propriedades, o que seja, onde é que elas estão. Pero, como documentá-las? Bueno, para documentar, para adquirir, extrair esta informação, a Fit for Purpose Land Administration prescreve e recomenda que se pode usar fronteiras visíveis, por exemplo, em certos casos, a fronteira é simplesmente o rio, onde passa a linha d'água, onde passa o rio, ou simplesmente é a costa del mar, por exemplo. Sempre que é possível utilizar imagens aéreas de satélite ou de ortofotografias. Simplesmente interpretação visual, porque para muitos propósitos, este tipo de limitação de parcelas é suficiente, porque com a exceção de casos, por exemplo, onde a terra tem valor muito alto, por exemplo, imaginemos algo como Manhattan, em Nova York. É claro que em Manhattan metro quadrado é muito dinheiro. Portanto, aí provavelmente é uma coisa que as pessoas não aceitariam bem. Pero em muitos, o que passa em la gran maioria daqueles 70% de relações de terras e rentas que não estão documentados, o que passa é que são terras cujo valor comercial não justifica, não é justificação, não é bom argumento para fazer levantamentos de alta precisão, de alta qualidade espacial. Portanto, é claro que este tipo de coisas vai incorrer em imprecisões, sim, pero para a grande maioria das gentes é mais importante ter documento oficializando a tendência do que saber exatamente se sua parcela está 1 metro mais a norte ou 1 metro mais a sul. Portanto, esta questão da precisão das terras, das parcelas, em lo Fit for Purpose Land Administration é entendido como algo que está mais relacionado com o uso do que com recomendações técnicas. Portanto, o que interessa essencialmente é isso. Por exemplo, imaginemos a situação em que nesta imagem se trata de terras de pastoreio, por exemplo. E na terra de pastoreio, não importa muito seguir parâmetros e documentação técnica muito complexa e que pode ter méritos e tem seus méritos e tem seus usos, pero em este tipo de terras não importa, porque o impacto social de aceitar esta perda de precisão, pero conceder e reconhecer uma determinada tendência a uma determinada pessoa tem muito mais valor social. E eu penso que essa é uma mensagem importante. E esta aquisição é uma aquisição que é muito facilitada, por exemplo, com
com a disponibilidade de sistemas de navegação de satélite, não só GPS, que é o mais conhecido, pero também tens GLONASS e outros sistemas que permitem fazer levantamientos com custos muito reduzidos comparados ao que era em el passado. E esta informação, por exemplo, se pode usar sempre que os métodos que há descrito anteriormente não sejam suficientes, e por vezes não são suficientes. Portanto, podemos usar esta tecnologia para manter os dados atuais, para os melhorar incrementalmente, como se havia dito. Agora sigamos ao segundo quadro, que é o quadro legal e das regulações. Portanto, vamos a ver lo que está incluído em este quadro. Portanto, o quadro legal é um quadro que deve ser flexível e evitar contencioso. Portanto, é um quadro que tenta resolver disputas de forma consensual entre as partes, tanto quanto possível, e evitar os tribunais, os sistemas jurídicos, tanto quanto possível. Outro princípio dentro do quadro legal é o conhecimento de muitos tipos de tenências. Portanto, há muitos tipos de direitos de tenências e há muitos tipos de agentes, se me permitem esta expressão, de agentes que têm alguma relação com estas tenências. Portanto, isso significa que fit for purpose technique, so to say, é uma recomendação que exige sistema flexível de recordação, de registro. Portanto, a aplicação de lo que se chama o continuum, portanto, porque podemos ver as relações entre as tenências e os agentes como um continuum, é uma coisa que rige sistemas flexíveis e os sistemas têm que ser flexíveis precisamente porque a natureza das tendências e das relações é muito variável. Isso significa coisas tão simples como, por exemplo, facilitar os registros de tendências parciais, onde, por exemplo, um determinado direito se pode ser registrado com 50% ou 50%, porque há mais do que um partido que tem interesse sobre isso. E, finalmente, o último quadro, que é o quadro institucional. O quadro institucional inclui também aspectos de tecnologias de informação, porque todo isto, o Fit for Purpose Land Administration solo é possível porque a tecnologia lo permite. Portanto, hasta 20 anos atrás, 30 anos atrás, não seria possível, poderia se propor algo assim em el plano teórico, pero não seria possível pô-lo em prática, porque depende da tecnologia, depende de computadores, de digitalização e de tecnologia barata. E a tecnologia é uma das poucas coisas que tem uma tendência de se tornar mais barata ao passar do tempo. Então, vamos a ver brevemente o que inclui o quadro institucional. Portanto, em termos de princípios, não há nada assim de muito original, porque o que se quer é uma governança que seja equitativa, que seja eficiente, transparente, que se relacione às pessoas, que as pessoas reconheçam
su papel y su autoridad y todo eso. Se puede hacer lo caso que todos los sistemas quieren eso en el plano teórico, pero esto es una cosa muy, muy importante. Y para conseguir eso, para conseguir esa transparencia, esa equidad, esa inclusividad, tenemos que hacer uso de las soluciones tecnológicas que tenemos a nuestro dispor. Y es ahí que entran toda una serie de recursos tecnológicos que nos pueden ayudar en ese desafío, en esa tarefa. Portanto, o registro de fronteiras, em los casos em que o uso de imagens aéreas ou de outro tipo de representação não é possível. Portanto, está muito facilitada com a disponibilidade de sistemas de GPS e que não têm que ter uma precisão muito alta. Portanto, e como se podem ver, as fronteiras aqui, estas figuras são fronteiras que estão demarcadas, mas não são uma coisa, estão ali meio metro ou 50 centímetros, algo assim. E hoje em dia é possível coletar coordenadas com um investimento muito baixo em termos de tecnologia. A outra coisa é que é possível envolver a comunidade. Este é um exemplo de um colega de um colega nosso aqui, Coabena. Isto é em Ghana, esta figura. E o que tem ali são as parcelas, e aquelas parcelas foram delimitadas com os contributos da comunidade, mas depois foram digitalizadas e passadas a uma base de dados, a um banco de dados de computador, pero a informação foi coletada utilizando as gentes local, o conhecimento local. Não foi um burocrata que vive na capital ou que vive em algum centro administrativo, não. Os dados foram recorridos com a ajuda da informação local e depois, porque temos a tecnologia para digitalizar estas coisas com custos muito mínimos, eles foram digitalizados. E aqui tem, por exemplo, um exercício similar, pero em que as pessoas estão utilizando tablets. Este é um exemplo de como a tecnologia está acessível, portanto, porque estes tablets têm um custo, não sei quanto é, este caso em particular não conosco, pero é possível por uns $50 ter um tablet que permita este tipo de coisas. E aqui, voltando atrás, portanto, aqui é a recorra de los dados de los polígonos, de las parcelas, de acordo com a comunidade, e aqui é o resultado, em forma de digitalização. E ao momento que está digitalizado, há toda uma série de processos que se podem pesar. Estas são fotografias, por exemplo, de Colômbia, se não estou em erro, mas Crito poderá confirmar, em que as pessoas, o que é interessante em estas fotos é que são as pessoas que estão utilizando a tecnologia para registrar suas parcelas. Não é uma equipa com equipamento muito caro, não, é a própria comunidade, porque a própria comunidade reconhece que é uma coisa boa para as gentes da comunidade. Identificação, por exemplo, uma vez medida a parcela, há que conectar a parcela a alguém, a um partido, certo? Portanto, também com o apoio da tecnologia, é possível fazê-lo de forma muito simples e muito eficiente. E depois se pode juntar toda esta informação que foi recorrida com dados digitais e fazer uma sessão com toda a comunidade, onde as pessoas podem verificar os resultados e onde eventuais conflitos podem ser resolvidos sem recorrer a processos judiciais. Isso é muito importante. E a tecnologia, é claro, ajuda-nos a transformar
la información que la comunidad nos da en datos espaciales que tienen una referenciación y tienen un significado espacial que no es ambiguo. Portanto, ao final do processo, os resultados são partilhados com toda a comunidade, podem ser visualizados em todo tipo de plataformas que se queira. E o processo que nos permite chegar aqui é um processo que tem vários passos, pero todo este gráfico que tem aqui, este diagrama e todas estas imagens, para dar um pouco de contexto, todo isto se trata de aquisição de dados com a ajuda da tecnologia que se ha tornado mais barata, mais acessível, pero isto faz parte do quadro institucional. Dentro do quadro institucional tira partido da tecnologia barata para recorrer os dados necessários para documentar as relações entre as pessoas e a Terra. E Fit for Purpose, em este mapa, lo que muestra são países onde Fit for Purpose Land Administration ha sido aplicado. No me refiero a ser que todo o sistema nacional foi feito com isso, pero que há projetos onde Fit for Purpose Land Administration foi utilizado para recorrer esta informação para desenvolver o registro das relações de tenencia de terras com as pessoas. E o que resulta é uma coisa muito pragmática. Portanto, se compararmos o método convencional com Fit for Purpose, o que temos é que algo que isto são generalizações, claro, pero um processo que demoraria 10 anos em Fit for Purpose demoraria 100 anos. Os custos do método tradicional são muito mais altos, porque a alternativa a lo que vos ha mostrado é enviar uma equipa de topografia para registrar com grande precisão espacial todas as parcelas de um país. Portanto, é um esforço que imenso em termos de plata, pero também em termos de tempo. En el método Fit for Purpose, lo que comanda las acciones son las necesidades, son los requisitos. Eso es lo que comanda. En contraste, en los métodos tradicionales, lo que comanda es la tecnología. Há um grande énfasis, uma grande preocupação que os métodos sejam, que a tecnologia, os métodos e tudo sejam os mais precisos possível. No método tradicional, este é um esforço que é liderado e hecho exclusivamente por o governo central, o governo regional, o governo local, pero agentes de algum tipo de autoridade pública, enquanto que Fit for Purpose, los ciudadanos tienen un papel muy importante y esencial. Portanto, no hay Fit for Purpose sin envolver a las personas. Se torna muy difícil y todo esto resulta en una manera de hacer las cosas que se torna muy flexible, al contraste con la rigidez de los sistemas tradicionales. Bueno, pero ahora voy a tentar linkar de nuevo al título de esta charla, porque la charla se intitula de la adquisición al registro. Por tanto, cuando se utiliza una Fit for Purpose Land Administration, también tenemos que pensar bajo de qué modelo de datos es que la información vaya a ser registrada. Y es aquí que entra the Land Administration Domain Model. Portanto, todas as coisas que vos ha descrito
poderão resultar em informação sobre a unidade espacial, sobre que tipo de direitos, sobre a área, o valor, o nome geográfico, que nomes estão associados, datas, qual é a origem dos dados, que tipo de levantamentos, topologia, uma série de coisas que são elementos que são importantes para descrever uma tendência. Agora, isto não significa que todos estes elementos, portanto, estes elementos que estão vendo aqui este slide, são elementos que devem ser registrados, mas não significa que se registrem todos, porque se te propones a registrar todos imediatamente, estás perdendo um pouco da flexibilidade de Fit for Purpose Land Administration, e porque Fit for Purpose Land Administration é um método incremental, isso significa que em el futuro puedes complementar a informação que não has recorrido agora, e isso está bem. O modelo de dados que se associa muito bem a Fit for Purpose Land Administration é Land Administration Domain Model. Land Administration Model é um standard, é uma recomendação técnica, e isso não passa com Fit for Purpose Land Administration. Deveria ter, isso deverá quedar claro. Portanto, Fit for Purpose Land Administration é mais uma recomendação, mas não tem diretivas muito rígidas. Ao contrário, Land Administration Domain Model é um standard e prescreve um certo modelo de dados. O modelo de dados é bastante flexível, mas é mais diretivo, por assim dizer. Portanto, o modelo inclui uma parte espacial e eu não vou detener muito a esta parte. Apenas quero dar um quadro geral de que lo que hacer com os dados que se recorram utilizando Fit for Purpose Administration. Portanto, quando se empieza em um esforço, em um projeto de utilização de Fit for Purpose Land Administration, hay que pensar como é que os dados recorridos são estruturados, como é que esses dados se vão integrar em uma base de dados que é multiusuário e transnacional, porque isso também se liga com o quadro institucional e legal que havemos discutido há pouco. Portanto, Land Administration Domain Model inclui na parte espacial e também um quadro para a componente legal e administrativa. Nos dá um modelo conceptual, nos dá uma base para o desenvolvimento de um sistema, e muito importante, e esta é a parte muito importante, é que the LADM Recommendation Standard, lo que hace es que es flexible, es suficientemente flexible para documentar una gran variedad de relaciones entre las gentes y la tierra. Porque como vos ha explicado al inicio de esta charla, há muchas, la naturaleza de las relaciones, los tipos de tenencias son muy variables y son muy complejos y van muy más além do que lo simples propiedad o alquiler o algo que sea así. Portanto, este es un estándar que permite documentar este tipo de relaciones y está pensado y está concebido para ser implementado de forma distribuída em uma organização. Portanto, eu não me vou detener muito a los pormenores de todo isto, pero lo que importa hacer, este es la representación, o diagrama que representa LADM en su generalidad. Lo que pasa es que las colores que ustedes aquí conseguem observar, documentam partes distintas do processo de registro e documentação de las relaciones entre las gentes y la tierra. Portanto, las cajas verdes, lo que ven, los rectángulos verdes, son básicamente son tabelas que
Portanto, tienen que imaginar que isto es una base de datos y que cada una de estas cajas es una tabla, para hacer as coisas um pouco mais simples. Portanto, as cajas verdes são cajas que dizem os retângulos, que dizem respeito às pessoas. Portanto, são tablas onde se registra os nomes das pessoas, qual é a natureza destas pessoas, podem ser pessoas físicas, humanas ou não, podem ser instituições e por aí fora. Os retângulos amarelos documentam o tipo de direitos e vocês veem que há bastantes cajas amarelas e isto resulta, mais uma vez, da complexidade da natureza, das tendências e dos direitos que há por el mundo fora. Portanto, os retângulos amarelos resultarão em tablas onde se registra a parte legal e jurídica, por assim dizer, da relação entre as gentes e a terra. As cajas azules são os objetos espaciais, portanto, os pontos, os polígonos, as fronteiras, esse tipo de coisas. As cajas vermelhas documentam o levantamento, a natureza do levantamento que ha produzido a informação que está em los retângulos azules e, finalmente, em violeta, são geometrias. Não importa muito agora, o que importa é que se entenda que o standard LADM oferece uma recomendação e método para registrar informação que pode ser recorrida de maneira flexível, como é o caso do Fit for Purpose Land Administration. E o que tenho aqui é apenas exemplo do que significa. Andrea, ¿Sí? Bueno, había una pregunta en el chat. ¿Prefieres que la dejamos al final o...? No, puede ser ahora, Vale, puede ser ahora. Pues, si quieres, bueno, te leo sobre el mantenimiento. Dice, en el tema del mantenimiento, ¿tiene sentido crear un sistema de administración del territorio sin tener la certeza que sus datos espaciales y alfanuméricos puedan mantenerse en el tiempo? Para ese fin, además de recursos económicos, serían indispensables los recursos humanos. Sobre todo el tema, habla un poco del tema del mantenimiento. Sí. Sí, pero lo que diría es que lo que tienes que hacer es que no, Poderse dar o caso que eu estou dando a impressão que primeiro se hace a aquisição e depois se passa isto, pero em realidade são processos que correm paralelo. Portanto, idealmente o que haces é mira a LADM e pensa dentro de cada uma destas tablas que tipo de informação é que vais registrar e depois pensas qual será a maneira mais eficiente de registrar esta informação. Portanto, e é claro que quando haces esse exercício, em princípio, uma das preocupações é precisamente como será a manutenção. Por exemplo, que hoje eu não consigo, por exemplo, hoje não é possível recorrer toda a informação que eu penso que é relevante, pero a alternativa, qual seria a alternativa? É não fazer nada por agora. Essa é uma coisa que tem sempre que ser avaliada, pero a manutenção, é claro que é uma coisa muito importante. Eu não sei se isto é uma resposta satisfatória. Podemos também invitar Crit ao final para partilhar suas observações sobre esta pergunta. Si quieres, mira, al final incluso puedo darle apertura al que lo ha comentado y hasta que también que hable. Está bien. Sí. Vale, si quieres un poco seguimos. De todas maneras os permito ir preguntando, incluso si tienes relación el tema corto y luego si no al final retomamos. Sí, ¿vale? Está bien. Esto me al final. Portanto, lo que pasa es que este diagrama aquí, lo que significa en la práctica es algo como eso. Por ejemplo, aquí imaginemos que tenemos un plano de parcelas. Y en este caso es una cosa muy simple. Hay una persona que se llama Thomas, hay una persona que se llama Elizabeth, y ambos tienen un derecho de propiedad sobre las parcelas que están a azul más clarito.
portanto 0,2, 0,8 e 10. Em termos de diagrama, isto se representaria assim, mas na prática, em uma base de dados, isto é o que teria. Portanto, temos, mirando da esquerda para a direita, Thomas e Elizabeth, que têm direito, ambos partilham direito 2 por 50%, e isso significa que há uma unidade administrativa básica, mas agora não quero ir por aí, pero que está associada a 3 parcelas. Portanto, e isto é o que a LADM te oferece. Te oferece depois um esquema que é sólido e é um esquema que é interinstitucional para registrar as relações entre as pessoas e as terras de forma clara e de forma também previsível para toda a gente. Portanto, e com isto termino, só para concluir que a administração de terras é sobre pessoas, não é sobre a terra. Portanto, isso é muito importante. Este é sobre a terra e o que se hace é por causa das pessoas. Portanto, se trata da relação entre as pessoas e os sítios, as ubicações, as políticas, as instituições que governam essa relação entre as pessoas e a terra, pero essencialmente é sobre as pessoas. Quando pensamos construindo um sistema de administração de terras para países em desenvolvimento, o foco deverá ser fit for purpose, por razões pragmáticas, muito pragmáticas, porque é mais importante, socialmente mais importante, garantir a tendência às rentas do que gastar demasiado tempo e recursos a fazer processos que podem ser muito completos, podem ser muito perfeitos, mas são muito lentos e dificilmente terminarão. E tendo em conta que se pode incrementar a qualidade em tempo, essa é uma coisa muito importante. Com o passar dos anos é sempre possível melhorar os dados, o que é importante é ter um primeiro registro. E, finalmente, que a LADM nos dá um quadro de referência que pode acomodar fit-for-purpose approaches. Não só fit-for-purpose approaches, mas também fit-for-purpose approaches. Muchas gracias, espero que tenha sido claro mi portuñol, que ustedes tenham conseguido seguir mi portuñol, e agora estamos à vossa disponibilidade para perguntas, eu e também Crite, que sigam online conosco, con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, ahora pasamos al turno de preguntas. Incluso, bueno, Leonardo, que tenía el chat, he abierto, te he permitido micro, sobre todo si quieres aclarar el tema del mantenimiento, el desarrollo local. Vale. Leonardo, ver, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias, André, por tu conversatorio. Gracias a Carmen. Siempre la pregunta que uno debe hacer, digamos, respecto a estas iniciativas globales es la sostenibilidad, ¿no? Sobre todo a lo largo del tiempo, porque el mantenimiento es el día a día, ¿no? Eso es el catastro, es día a día, no es otra cosa, ¿sí? Es un registro muy dinámico donde hay un nivel de transacciones muy alto. Si bien los esfuerzos internacionales apuntan todos en la dirección de simplificar, cosa que me parece bien, ahora la pregunta que queda siempre en el aire es esa, ¿no? Yo he leído y he escuchado otras exposiciones sobre el tema y nunca se ha hablado sobre cómo hacer girar la rueda en torno al tema del Fit for Purpose Land Administration, ¿no? Y bueno, eso era lo que creo yo que es importante. ¿Por qué? Porque los países hacen unos esfuerzos muy grandes por
en definitiva eso se paga con deuda, digamos, ¿no? Si bien hay muchas ayudas a países en desarrollo, eso se paga con deuda y lo que se tiene que garantizar es un resultado, digamos, en el tiempo, ¿no? Y después está toda la cuestión cultural, está toda la cuestión normativa. Recién André mencionaba, por ejemplo, que el Fit for Purpose había sido aplicado en Brasil. Brasil tiene unas normas muy avanzadas, muy adelantadas, ya por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, comenzando el año 2000. Ellos han hecho, a partir de la ley, creo que 10.261, han desarrollado todo su catastro rural. Lo han hecho, digamos, propietario a propietario, han cubierto una gran... Desafortunadamente no tengo las estadísticas, pero lo han hecho con cada una de las personas interesadas. Y también está la norma brasilera, la BNT NBR 17047, en su primera edición, que si bien no es una norma obligatoria, es una norma, se llama levantamiento catastral territorial para registro público, ¿no? Y establece un procedimiento, es una norma ISO, digamos, por llamarla de alguna manera, que establece un procedimiento para el tema de los catastros urbanos, que en el caso de Brasil es una potestad de los gobiernos locales, de los municipios. Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso de Brasil también, ¿cómo con una experiencia tan amplia y tan vasta como la que ha desarrollado el INCRA hasta el momento actual, una de las mejores experiencias del mundo a nivel de catastro rural, y también con la normativa esta nueva a nivel de catastro urbano, el Fit for Purpose logra, puede tener un espacio dentro de lo que son las normas locales, ¿no? Cuando todo el tema vinculado a la agrimensura y al catastro está regulado, ¿no? A eso me refiero, no solo los países africanos, porque los países africanos tal vez sean los que más débiles están en esa materia, pero en el caso de los países sudamericanos, siempre hay excepciones, pero tienen regulaciones bastante importantes. ¿Y cómo creen ustedes también que, además de la cuestión del mantenimiento, que es una pregunta, el Fit for Purpose puede aterrizar para otras realidades de los países de Sudamérica o de Centroamérica? Ok, gracias, Leonardo. Eu vou tentar traduzir a pergunta para a Crite. Joaquim, por favor, me vigia, me mantém em eu não sei se vou traduzir bem, pero Leonardo também poderá me dizer se estou interpretando bem. Portanto, se eu entendo bem, a pergunta principal é qual é o papel de Fit for Purpose em contextos que já estão muito regulamentados. Penso que sea eso la pregunta, ¿no? ¿Dónde? Correcto. ¿Sí? Ok. Correcto. Esa es una. Crit, can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? Yes. Welcome, Crit. Good evening. Crit, so we have a very interesting question from Leonardo, and Leonardo's question, he was giving the example of Brazil, because in one of the slides, it mentions that Brazil was one of the countries where there was an experience with Fit for Purpose. I don't know exactly the context, but the main question is, how do we see the role of Fit for Purpose land administration in contexts that are already heavily regulated? And Brazil is one such case. Yeah, then my question is, why is it heavily regulated? I mean, let's say the idea behind Fit for Purpose land administration is that we bring tenure security for all. And if there are very complex rules and regulations, and it takes 4 or 8 hours to collect the data for one parcel, then you can calculate how much time it will cost to collect all the data for 10 million parcels or for 100 million parcels, as in Brazil. So let's say normally you have 200
productive days per year. We have 365 days and we have weekends and holidays and time to be in the office. So 200 productive days. And if it takes 8 hours to collect data on one parcel, then you can calculate how many parcels you can survey in 1 year. So if you can reduce those 8 hours to half an hour, then you are 16 times faster. You do 16 times more with the same group of people. That's one thing. So the multiplier is there. There are always in many countries many attributes. Each attribute takes 5 minutes or so to register. Multiply by 10 million and find out the result. So if those rules and regulations are there, they will delay, let's say, tenure security for all, and they will not provide tenure security for all. So that is my main issue. The second one is that why do we have registry and cadastre? So you collect data in the field, you collect the coordinates and you collect the attributes, and then you have to split the data, one part to cadastre and the other part to registry. That is of course very inefficient in maintenance because there you need existing data. So yeah, maybe this is my answer, the multiplier. Okay, thank you, great. Ok, yo voy a intentar una traducción. Portanto, el argumento, la respuesta de Crit, la respuesta principal, es que lo que pasa es que Fit for Purpose se fue en garantir la tenencia y los derechos para todos. Lo que pasa es que no es una cuestión de regulación, que hay o no hay muchos regulamentos, es una cuestión de eficiencia y de multiplicación, porque si te demoras 8 horas o 10 horas para registrar una parcela, y ahí puedes hacer una estimativa de cuánto tiempo demorarás para hacer la cobertura de todo un país, en este caso Brasil, que es gigantesco, pero mismo un país más pequeño. Portanto, esa cuestión de multiplicación. Después lo que pasa es que esos regulamentos, por veces, también están relacionados con la multiplicidad institucional. Crit ha dado el ejemplo de por qué que hay un registro y por qué que hay un cadastro. Que después de extraer los datos de campo, lo levantamiento, después los datos son partidos para 2 canales y eso también crea una eficiencia. Pero la mensaje, la respuesta principal de Crit es que lo foco está en garantir los derechos para todos y eso ahí hay un efecto de multiplicación que por veces los regulamentos no son flexibles suficientes para acomodar eso. Hay una pregunta en chat, ¿cierto? Una otra, Joaquín. Can I add one? Can I add one remark? Yeah, so of course. In Brazil, there may be a specific interest why it is so complex. So people have an interest that it takes very long before everything is registered. So then they can take all the land that you can find in the Amazon. It is not protected by land administration. It is not, yeah. So it is in the interest of the people who grab the land. It is in the interest of people who are corrupt, who have a very complex business model. I think in Portugal, they also had a very complex way to collect the data. And then there were the fires. There were all those forest fires a few years ago. And then they discovered that they did not know who is the owner of the forest. Yeah. So they cannot solve the problem. So they are looking now for fit for purpose approaches because you need an overview. Yeah. Perdón. Sí. Disculpe la interrupción. Sí. Pero quedó la pregunta, la primera pregunta no quedó respondida.
en realidad, digamos, en el modelo Fit for Purpose no están claras cuáles son las condiciones básicas para hacer girar la rueda. Es decir, lo más importante en el catastro, creo yo, de acuerdo a mi propia experiencia personal, que es el día a día. Desculpa, Leonardo. Eso se perdió en la traducción. No hay problema, no hay problema. Vou só traduzir esta observação de Crite e depois em torno a tu pergunta, está bem? Portanto, Crite acrescentou uma observação em caso de Brasil, é que a complexidade regulatória em certos contextos, em Brasil, em este caso Brasil, também serve aos interesses, porque quanto mais lento e quanto mais ineficiente é o processo, isso mais beneficia as pessoas e os interesses que podem se apossar de mais terras em la Amazônia. Esse é um fenômeno que infelizmente é bem conhecido, porque a Amazônia não está coberta por el cadastro. Portanto, retornando agora a tu pergunta, Crete, there was a second question from Leonardo. Well, actually, it was the first question, but I forgot to translate. The question is, Leonardo, la pregunta es, ¿cuáles son los prerequisitos y las condiciones que permiten un desarrollo eficiente de Fit for Purpose Land Administration? El mantenimiento. The maintenance, the updating, the data, the geospatial data and the textual data of the system. Okay, so Leonardo's question is related with how do you maintain and how do you update the geospatial data that is acquired using a fit-for-purpose land administration approach? Oh, you're muted, Crete. Sorry. I'm sorry. That is, of course, the most important question, and there are many solutions and approaches for that. I think in Greece, the Greek cadastre, they have an app on their website that can be downloaded by the citizens in support to maintenance done by the citizens themselves, if I'm well informed. So download an app that can help you with the maintenance. You can imagine that the app says, go to the first point, place the phone on top of that point, push the red button for a GPS observation, walk to the next point, push the button, walk to the next point, and then go back to the first point. And then make a photo of your ID. So that could be an approach. And in many countries, people have mobile phones. They are widely distributed. In some areas, you may need, let's say, in the business area of Valencia, you need of course accurate approaches because the value of the land is very high. Then you go for conventional approaches. You can use UAVs. I think there was a test recently in Rwanda where data were collected more than 10 years ago, but not maintained. So they used UAVs. First, they discovered areas that need maintenance by comparing the existing map with imagery. So then you can see that the map is outdated in some areas, and you can see where the data need updates. And then they used UAVs to collect the information on the new boundaries. In urban areas, many buildings have walls around the house, so it is easy to identify the boundaries. In other areas, there may be a need for control points that people place in the field themselves. That is a methodology that is used in Finland, in Lapland, or in northern Finland, already for a long time, that the farmers go to the cadastre to collect the control points that they place on top of
the new boundary points, and then there will be aerial survey. So that is also one issue. Is there continuous updating, or can you do it once every 5 years? It depends on the area. So there are many options, but most of them are not the conventional approaches. So great. If you allow me observation, so essentially what you are saying is that the principle that applies to the initial acquisition, which is the involvement of the citizens, should also apply when it comes to the update. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Because that means agreement. Yes. That means agreement, and that is of course the most important thing. I mean, yeah. Sí, Leonardo, portanto, Crit respuesta a tu cuestión es que hay muchas formas de hacer esa manutención, pero lo principio basilar es que se puede hacer envolviendo o no envolviendo los ciudadanos, porque hay mucha tecnología. Crit ha dado el ejemplo de unas parcelas en Ruanda que fueron delimitadas utilizando imágenes de drone hasta 10 años atrás, y recientemente hubo la necesidad de hacer una actualización en la manutención, y eso se ha hecho con la participación de las personas y con un aplicativo de celular, de telemóvil. Portanto, pero la respuesta más genérica, tu pregunta, es que la manutención debe seguir lo mismo principio que ha sido seguido a cuando de la adquisición inicial. Portanto, en la adquisición inicial, en Fit for Purpose, tú quieres envolver a los ciudadanos. Portanto, cuando llega el momento de manutención, son los ciudadanos que deberán estar envolvidos, porque isso significa consenso. Quanta mais gente participe no processo, mais consensual ele será. Joaquín, tu pergunta sobre si es posible desarrollar un software genérico o si datas las especificidades del contexto local, si eso se torna muy difícil. Eu penso que é possível criar um software, porque depende qual é o quadro de registro, porque se o quadro de registro é algo como LADM, que é um standard internacional, aí penso que poderá ser possível, deverá ser possível fazer um software de propósito general, porque lo que estás utilizando para formalizar e para estruturar os dados, segue uma recomendação técnica. Portanto, se segue uma recomendação técnica, eu penso que deverá ser possível. A aquisição, isso é outra história. And maybe one more thing, I think the professionals should supervise the process, and the people should collect the data also in case of Yes. maintenance. Outra observação de Crite, também relacionada com o mantenimento, a aquisição, é que este processo deverá ser supervisionado por profissionais, por pessoas que foram treinadas em questões de levantamento. I think Luz Angela said something in the chat. A ver, una cosa, bueno, hay una pregunta de Isaac Casanova, un poco relacionado también con o lo comentas tú, André, con las personas, bueno, lo comento yo un poco en el comentario, relacionado con el tema de las personas que se les forman estos temas. Es decir, incluso es una cuestión de que si incluso a veces hay jóvenes que se les forman en manejo del GPS. Si la idea también es que estas personas continúen un poco haciendo un poco ayudas, trabajando de alguna manera en este tipo de temas. Incluso dice, en el futuro si se contempla que sean trabajadores auxiliares y que generen un poco trabajo en esas zonas. Es algo que nunca me había planteado, pero es una buena cuestión. Es decir, la gente que participa, gente local, si luego pueden continuar o a lo mejor en el mantenimiento de ese tipo de trabajos. Sim, tudo depende. Eu penso que tudo depende de quão general, porque uma coisa é piloto, haces piloto e depois termina aí. Outra coisa é se o piloto se torna algo mais geral, mais standardizado para país. E aí sim, poderemos estar falando de uma nova profissão, por que não? No, pues no me lo había planteado, pero yo creo que es
Una buena Sí. opción de auxiliares un poco de los técnicos. Pelo menos a mí no me cuesta conceptualizar e imaginar que eso se pueda desarrollar así en el futuro próximo, ¿por qué no? Y pregunta, bueno, tenemos 5 minutos porque para 2 últimas preguntas, porque creo que cierran la universidad, oído, así que, bueno, la Sí, me pregunta es, disculpe. a la hora de hacer una modificación en el proceso que se sigue mediante el app del móvil, ¿deberán identificarse los propietarios involucrados o no se podrá hacer de manera individual? En principio, sí, se debe, por tanto, si estás documentando relaciones entre las personas y la Tierra, en algún momento tienes que registrar eso, porque si no pierdes las relaciones, si no estás haciendo apenas un mapa de parcelas, pero no estás documentando las relaciones, en algún momento tienes que hacer ese registro. Bueno, y en el caso, bueno, Luz Ángela en Colombia, que conoce, incluso están haciendo un proyecto con CRI, bueno, lo leo y contestáis. Bueno, en Colombia hemos utilizado Smart Device y antenas GPS para la adquisición de datos en Fit for Purpose. Incluso Colombia es uno de los casos, yo creo que habéis enseñado en las fotos, y existe ya una metodología para la extracción automática de listeros de las parcelas a partir de imágenes. Existem alguns trabalhos nisso. O problema de extração de parcelas a partir de imagens é que, tanto quanto eu sei, é que isso implica treinamento de dados de machine learning. E o que passa é que este treinamento é um treinamento que tem que ser local. Por exemplo, conozco uma tese de doutoramento, por exemplo, que trata precisamente disso. Portanto, as imagens são extraídas, neste caso em Ruanda, em África, depois as imagens são treinadas com algoritmos e depois o que haces é, com esse treinamento, que basicamente são padrões estadísticos, é o que é, puedes extrair as parcelas. Contudo, há dois problemas. O primeiro problema é que o facto de funcionar para Ruanda não significa que funcione em Colômbia ou que signifique em outro país africano, porque as características dos suelos são diferentes e, portanto, o treinamento tem que ser feito de novo. O outro problema é que isto só é possível quando as parcelas têm divisões físicas. Se não tens divisões físicas que são perceptíveis na paisagem, é muito importante. Por exemplo, imagina uma situação, por exemplo, de uma terra de pasto para pastoreio que tem 10.000 hectares, uma coisa assim. Não há nada distintivo, mas tu sabes que há 100 pessoas que têm direitos de propriedade. É muito difícil extrair isso com machine learning, mas há contextos onde isso ha sido aplicado e eu penso que isso vai acontecer no futuro. Em el caso por el proyecto de Colombia, os dados geométricos são processados automaticamente, que é uma coisa muito interessante. Portanto, há toda uma série de algoritmos que foram desenvolvidos, mas esses algoritmos operam não em imagens de satélite, mas em geometrias que foram levantadas em el campo utilizando os aparelhos que has referido. Bueno, yo creo que ya faltan 2 minutos para las 7, un poco van a cerrar. Yo creo que aquí, bueno, agradezco a los ponentes. He visto que CRI ha incluido, hay una publicación de la revista Land, son dos monográficos abiertos, donde hay ejemplos de Fit for Purpose para Land Administration Domain Model. Incluso lo saco aquí, yo digo, es revista Land y buscando Fit for Purpose aparece. No sé si, de todas maneras, tenéis yo creo que salir. ¿Queréis que si alguno tiene alguna pregunta, hay alguna pregunta más, pero da tiempo? Sí, da tiempo, una pregunta pues, más. Diego Deiros, Fit for Purpose traerá un gran volumen de datos. Mantener la transparencia dependerá del acceso continuo a la información por parte de la población en general y cómo proponen hacerlo. Es decir, la gran cantidad de datos, la transparencia de la información. Sí, primera parte, la gran cantidad de datos es un problema cualquier que sea por tanto, lo que pasa es la intensidad que recibes los datos, por tanto, porque la cantidad de datos y el manuseamiento de datos, ese será siempre un problema independientemente de la metodología que elijas.
mantener la transparencia, claro, es información, eso es fundamental. Las experiencias que son hechas, que esta transparencia es mantenida a la base de la comunidad. Portanto, porque es muy difícil organizar eso a nivel nacional, pero, por ejemplo, se puede hacer a nivel nacional porque, por ejemplo, en los Países Bajos, el mapa cadastral está disponible y es público. No tienes acceso a las personas que tienen derechos sobre las parcelas, también por cuestiones de privacidad, pero tienes un mapa de las limitaciones de parcelas, por ejemplo. Portanto, há dos niveles. Eu diria que há um nível local, que aí envolves a comunidade com que has trabalhado, e aí deve ser transparente para todos, porque são vecinos, não é? E há um nível regional ou nacional, em que aí provavelmente o nível de transparência porventura será un poco menor, pero no sé. Ok. Bueno, yo creo que con eso, si queréis, cerramos sesión. Muchas gracias a ambos. Yo creo que un poco así un mix español-inglés. De todas maneras, la idea es un poco que este foro sirva un poco para el ámbito, muchos españoles de habla hispana y Latinoamérica, por eso que espero que esto sirva para continuar haciendo alguna ponencia más y os agradezco mucho el estar aquí y participar. De todas maneras, si hay alguna consulta más, si queréis o queréis poner el email o incluso que me lo trasladen a mí, incluso a través del blog, me lo pueden trasladar y os lo hago llegar. Incluso si alguno en inglés, consultas directas a CRI, que es el súper especialista en temas del EADM. Incluso ahora yo os digo que están trabajando en una versión 2 del EADM, que incluso en temas de marinos, temas de valoración, de 3D, por eso que si tenéis cualquier pregunta, a través incluso del blog o a través mío, me la podéis hacer llegar y yo os la hago llegar para que contacten con vosotros. Bueno, pues muchas gracias. Cierro con esto sesión y esperamos seguir realizando cosas juntos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Y aplicando el EADM en Latinoamérica sobre todo, que he visto que el Fit for Purpose había poco, a ver si podemos hacer muchas cosas más. Bueno, gracias. Cierro sesión, detengo Fue un grabación placer. y Thanks, despido Chris. a todo el mundo.